Fala galera, eu sou o Rafael e esse é o canal Que Honra Ser, nosso canal de conteúdo exclusivo do Vasco. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal e rapidinho, antes de partir para as notícias, tem notícias sobre o Vasco e Botafogo pela Copa do Brasil, tem notícias sobre a volta do Andrei, o time que vai enfrentar o Santos nessa quarta-feira na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro, tem notícias sobre o Benítez, tem notícia também sobre a Junta, que quer resolver logo tudo até sexta-feira, para que a votação para presidente do Vasco realmente ocorra em novembro. E antes de partir para essas notícias, eu queria rapidinho pedir para vocês, se vocês puderem se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação. Quando você se inscreve e ativa o sininho, sempre que a gente lança um vídeo novo, vocês já são notificados pelo YouTube. Se vocês também puderem curtir o nosso vídeo para ele ser mais sugerido para mais vascaínos, ajuda muito a gente e a gente agradece. Galera, partindo logo para a primeira notícia, Vasco e Botafogo pela Copa do Brasil, primeiro jogo dia 17 de setembro, 17 desse mês, às 19 horas no Engenhão, mando de campo do Botafogo. E no dia 23, uma semana depois, em São Januário, às 21h30, muito provavelmente o jogo da televisão, o jogo da volta, Vasco e Botafogo. Vasco e Botafogo que nunca se enfrentaram pela Copa do Brasil. Já se enfrentaram, obviamente, em várias competições, mas pela Copa do Brasil nunca se enfrentaram. Vasco e Fluminense já se enfrentaram, Vasco e Flamengo também, mas contra o Botafogo, o Vasco nunca jogou pela Copa do Brasil. E aí, falando rapidinho do sorteio, o Vasco poderia pegar vários times desconhecidos. O mais desconhecido talvez seja o Brusque de Santa Catarina. Tinha também o Atlético Goianiense, que vai enfrentar o Fluminense. Tinha Juventude. Tinham clubes menores, o Vasco pegou logo o Botafogo, um clássico. Mas na minha opinião, o Vasco tem totais condições de passar pelo Botafogo. Primeiro porque o Botafogo é freguês histórico do Vasco. Segundo que na minha visão o time do Vasco é melhor do que o Botafogo. E terceiro que antes da pandemia o Abel Braga colocou os reservas, né? Não sei se todo mundo lembra, o Abel colocou os reservas para jogarem os clássicos, os 3 clássicos. Contra o Fluminense foi um time bem misto, praticamente todos os reservas, contra Botafogo e Flamengo também, principalmente contra Botafogo e Flamengo. Então eu acho que o Vasco tem totais condições de ganhar do Botafogo, de se classificar. Acho que vai ser difícil, que não vai ser um jogo fácil por se tratar de um clássico, mas acho que o Vasco tem totais condições. Deixa a sua opinião aí, galera, sobre o confronto Vasco e Botafogo, os 2 jogos, um dia 17, o outro dia 23, pela Copa do Brasil. Galera, e para o jogo dessa quarta-feira contra o Santos na Vila Belmiro, o Vasco tem muitas baixas, né? Jogadores infectados com Covid-19, o Leandro Castan também que está sentindo algumas dores, muitas baixas para o jogo. Tem a volta do Andrei, é algo bom. Os últimos 2 jogos o Andrei não jogou muito bem, né? Os últimos 2 jogos dele, contra o Grêmio e contra o Goiás. Mas ele vinha tendo um ano muito bom, um começo de ano muito bom, e eu acho que o Andrei tem tudo para ser titular do meio-campo do Vasco. Provavelmente o Vasco vai a campo com Fernando Miguel, Iago Pikachu. Eu não entendo porque o Ramon não tira o Pikachu, principalmente porque o Vasco precisa ajudar na marcação, 2 zagueiros reservas e jovens que vão jogar, e o Caio Tenório, na minha visão, ajudaria muito mais na marcação do que o Pikachu, mas o Pikachu vai para o jogo, é a cabeça do Ramon, ele que decide, ele que é o técnico, a gente é só torcedor e dá a nossa opinião. Ulisses e Miranda vai ser a zaga, Henrique na lateral esquerda. Muito provavelmente o meio-campo vai ser Felipe Bastos, Andrei, Juninho e Benítez. E na frente, Catatal, Igor Catatal e Germancano. Ou então pode ser que haja uma mudança e jogue o Bruno César, ou no lugar do Juninho ou no lugar do próprio Igor Catatal, se o Vasco jogar num 4-3-3. Muito provavelmente o Ramon vai povoar o meio-campo, por isso ele pode optar pelo Juninho, junto com o Andrei, com o Felipe Bastos e com o Benítez, e aí deixar o ataque com 2 jogadores, talvez mais com a ajuda do Pikachu passando pela direita, não sei se pode ser isso, mas muito provavelmente o Vasco quer povoar o meio campo para fazer um jogo mais de força e até tentar arrancar um empate, porque não tem muito como o Vasco partir para cima, propor o jogo, muitos desfalques e muito provavelmente por isso o Ramon quer povoar mais o meio campo. Deixa a sua opinião aí, se você acha boa essa escalação, se você acha bom esse time que muito provavelmente vai entrar jogando contra o Santos. Jogo duro, jogo difícil. Acho que dá para o Vasco buscar uma vitória ou talvez um empate, mas é um jogo difícil. Se o Vasco perder, não é um resultado catastrófico, não é uma surpresa, porque o último jogo que eu vi do Santos foi domingo contra a Mulambada. O Santos jogou muito e eu acho que, infelizmente, esses muitos desfalques, podem atrapalhar demais a vida do Vasco. Mas acho que o Vasco dá para arrancar um empate ou até mesmo uma vitória, se fechando bem, tentando sair no contra-ataque. Muitos jogadores desse time aí
não atuaram juntos ainda. Vamos ver como é que o time se comporta. E uma informação importante: o Andrei sentiu algumas dores no último treino antes de viajar para São Paulo, mas mesmo assim foi para São Paulo e muito provavelmente vai para o jogo. Outra informação relevante, que o Ulisses e o Miranda já atuaram juntos nesses jogos que o Abel colocou time reserva, ou até mesmo os garotos da base para jogarem no estadual, nos clássicos. O Miranda e o Ulisses atuaram juntos e também atuaram toda a Copa São Paulo de 2019, a dupla de zaga do time do Vasco na Copa São Paulo. Nessa Copa São Paulo de 2019 era Ulisses e Miranda. Então, entrosamento eles têm, já jogaram juntos e também já jogaram alguns clássicos como profissionais. E antes de partir, galera, para a notícia do Benítez, tem um recado muito bom, muito importante para quem quer ganhar um dinheiro, uma renda extra ou até mesmo uma renda principal com jogos de futebol, assistindo a jogos de futebol e fazendo investimento na bolsa esportiva. O curso Lance Milionário te ensina do zero mesmo, como você começa, como faz os investimentos, como se cadastra nas bolsas esportivas e também para quem já faz esses investimentos, para quem gosta das bolsas esportivas e quer melhorar os seus ganhos, seus rendimentos. O curso Lance Milionário também tem um patamar mais elevado para quem já atua no mercado e quer melhorar seus rendimentos. Lance Milionário, um curso muito bom, vale muito a pena. Eu vou deixar o link aqui na descrição, galera, para quem quer ganhar um dinheiro extra, para quem quer ganhar um dinheiro assistindo a jogos de futebol, fazendo investimento e aposta nas bolsas esportivas. Lance Milionário, o link está aqui na descrição, galera. Galera, e o Papo na Colina, o Caio Machado do Papo na Colina, uma reportagem dele muito boa sobre o Benítez. E aí o que ele diz? Sobre a permanência ou não do Benítez. Ele diz que o Vasco tem um trunfo na manga para manter o Benítez, que o cara quer ficar no Vasco, tá se sentindo bem, tá começando a virar um xodó da torcida do Vasco. E aí um dos trunfos que o Vasco tem para tentar essa permanência junto ao Independente é o próprio jogador conversar com seu empresário, com o Independente, a vontade dele de permanecer no Vasco, a vontade dele da permanência. O contrato dele vai até dezembro desse ano e o Campeonato Brasileiro muito provavelmente até o final de fevereiro de 2021. Então é muito importante que o Vasco consiga fazer com que esses jogadores, vários, não só o Benítez, mas vários jogadores, e o Benítez é muito importante, vem sendo muito importante para o time do Vasco. É muito importante que o Vasco consiga fazer com que esses jogadores fiquem. E o jogador querendo ficar, tendo vontade de ficar, se torna mais fácil, principalmente porque ele vai tentar desenrolar essa situação com o clube dele, no caso do Benítez, o Independente. E o Independente não tem interesse no retorno do Benítez, mas não tem interesse também em prorrogar o contrato ou fazer um novo empréstimo. O Independente quer vender o jogador. Atualmente, eles pediram 4 milhões de dólares, que gira em torno de 22 milhões de reais, mas segundo o All Sport, eles podem baixar essa pedida de 4 para 3 milhões de dólares. 3 milhões de dólares daria mais ou menos hoje 16 milhões de reais. E aí, segundo essa notícia do All Sports, eles podem baixar em 1 milhão de reais essa pedida no Benítez. E aí o Vasco, mesmo assim, ainda ficaria muito difícil, ainda ficaria um valor muito alto para o Vasco comprar, mas baixaria de 22 milhões de reais para 16 milhões de reais, mais ou menos. Na minha visão, na minha opinião, é muito importante que o Benítez permaneça, mesmo que seja uma prorrogação do empréstimo, e aí ano que vem, entrando dinheiro no Vasco, entrando recursos novos no Vasco, se o Vasco puder comprá-lo, vai ser muito bom. Deixa a sua opinião aí, galera, sobre o Benítez, sobre a possível permanência dele, sobre o Vasco ter um trunfo na manga dele próprio, o Benítez querendo ficar no Vasco, poder desenrolar essa situação toda com o Independente, ou do Independente baixando o valor e o Vasco podendo comprá-lo mais para frente. Deixa a sua opinião aí sobre o Benítez, a importância do Benítez para o Vasco. Galera, uma notícia aí do Papo na Colina também, dá conta de que o Genoa da Itália vai fazer uma proposta nos próximos dias para o Vasco para levar o zagueiro Ricardo Graça. O site Pianeta Genoa 1893 disse que o Genoa vai fazer uma proposta de mais ou menos 700 mil euros, cerca de 4 milhões e meio de reais. Entretanto, o valor da multa rescisória do Ricardo Graça é bem maior do que isso, bem maior do que esses 700 mil euros, que giram em torno de 4 milhões e meio de reais. Mas essa é a notícia, que o Genoa da Itália nos próximos dias vai chegar no Vasco uma proposta do time italiano para levar o Ricardo Graça. Deixa a opinião de vocês aí, o que vocês acham disso?
galera, e a junta deliberativa, essa notícia é do GE, quer resolver até sexta-feira agora a lista dos sócios aptos a votarem, para que as eleições não fiquem se prolongando, para que realmente na primeira quinzena de novembro as eleições para presidente aconteçam. E aí a lista vai sair, muito provavelmente nessa sexta-feira a lista vai sair, e os sócios que não estiverem nessa lista têm 5 dias para poderem impugnar a lista, tentarem impugnar a lista, para que eles possam fazer parte da lista, né, se é o que eles querem, para que eles possam reaver o seu direito, se eles entenderem assim, de fazer parte da lista da votação para a presidência do Vasco. Na minha opinião, é muito importante que isso aconteça logo, que não fique demorando. As eleições diretas são realidade, muito provavelmente vão acontecer. Já foi votado pelos sócios na AGE de domingo, está sob júdice, mas muito provavelmente não vão conseguir derrubar as eleições diretas. O próprio Alexandre Campelo já falou que é a favor das eleições diretas. E é importante que as coisas se resolvam logo, porque em novembro as eleições têm que acontecer. Essa é a minha opinião. Deixa a sua opinião aí, galera, sobre esse assunto também. E rapidinho, para não perder o costume, nossa linda camisa do CT. A gente vai sortear essa camisa assim que o canal atingir 3.000 inscritos. E o sorteio vai ser lá no Instagram, nossa página quehonra.ser. Também tem muito conteúdo maneiro sobre o Vasco lá no nosso perfil do Instagram. Visita lá, segue a gente, participa do sorteio e espalha para geral, galera. É isso, galera, essas foram as notícias. Não esquece de, se puder, curtir o nosso vídeo para ele ser mais sugerido. Se quiser compartilhar nos grupos de WhatsApp, ajuda demais a gente e a gente agradece. Um abração, fica com Deus, saudações vascaínas e até o próximo vídeo.